Você já sentiu que está em uma tempestade que parece não ter fim? Que quanto mais você tenta resolver os problemas da sua vida, mais cansado fica. Talvez você tenha acordado hoje com um coração pesado. Talvez existam contas para pagar, problemas familiares para enfrentar, portas que não se abrem ou respostas que nunca chegam. E, em alguns momentos, parece que Deus está em silêncio. Mas existe uma verdade que poucas pessoas entendem: a Bíblia não foi escrita para pessoas que viviam dias perfeitos. Ela foi escrita para homens e mulheres que enfrentaram guerras, perseguições, perdas, traições, crises financeiras, doenças e momentos de profunda dor. E mesmo assim, eles encontraram força para continuar. Por isso, hoje eu quero compartilhar com você princípios poderosos das Escrituras que podem transformar a forma como você enfrenta suas dificuldades. Não são fórmulas mágicas. Não são promessas vazias. São códigos espirituais que ajudaram pessoas comuns a atravessar as maiores tempestades da vida sem perder a fé antes de continuarmos. Se você busca descanso para sua alma e quer aprender a vencer as batalhas da mente com a palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal A Lei do Silêncio. Este é o seu território de paz. Agora respire fundo. Talvez a sua crise não seja um sinal de abandono. Talvez ela seja um processo de preparação. E para entender isso, precisamos olhar para a história de um dos homens mais extraordinários da Bíblia, José. José recebeu um sonho de Deus ainda jovem. Ele viu algo grandioso para seu futuro. Mas o que aconteceu logo depois parece contradizer completamente aquela promessa. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para uma terra estrangeira. Foi acusado injustamente. Foi preso por algo que não fez. Se existisse alguém com motivos para desistir, esse alguém seria José. Imagine o que passava pela mente dele durante aqueles anos. Quantas vezes ele deve ter perguntado: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que a promessa parece tão distante? Por que estou sofrendo se estou tentando fazer a coisa certa? Talvez você esteja fazendo as mesmas perguntas hoje. Mas existe um detalhe impressionante na história de José. A Bíblia repete várias vezes uma frase: o Senhor era com José. Perceba algo importante. A presença de Deus não impediu José de enfrentar problemas. A presença de Deus o sustentou durante eles. Essa é uma das maiores lições que precisamos aprender. Muitas pessoas acreditam que ter fé significa viver sem dificuldades, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. A fé não remove todas as tempestades. Ela nos ensina a atravessá-las. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter alimentado ódio, poderia ter desistido, mas ele escolheu confiar. Enquanto seus irmãos viam apenas uma vítima, Deus via um governador em formação. Enquanto José enxergava uma prisão, Deus enxergava uma escola. Enquanto o mundo via atraso, Deus estava construindo capacidade. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. A crise que você enfrenta pode não ser um castigo. Pode ser treinamento, pode ser preparação. Pode ser Deus construindo em você algo que só seria desenvolvido através da dificuldade. Porque algumas virtudes só nascem na pressão. A paciência nasce na espera, a coragem nasce no medo, a perseverança nasce na luta, a fé nasce quando não existem garantias visíveis. Por isso, quando a dificuldade chegar, troque uma pergunta por outra. Pare de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar: o que Deus está construindo em mim através disso? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de aprendiz. Ela faz você enxergar propósito onde antes só existia dor. Isso nos leva ao segundo código para superar crises segundo a Bíblia. O silêncio estratégico de Jesus. Existe uma cena extraordinária nos evangelhos. Jesus e os discípulos estavam atravessando o março.
De repente, uma grande tempestade surgiu. O vento soprava com força, as ondas batiam contra o barco. A água começava a entrar. Os discípulos estavam desesperados. Eles acreditavam que iriam morrer. Mas existe um detalhe surpreendente. Jesus estava dormindo. Imagine essa cena. Do lado de fora, caos; do lado de dentro, paz; do lado de fora, medo; do lado de dentro, confiança. Os discípulos correram até ele e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez essa seja exatamente a pergunta que muitas pessoas fazem hoje. Deus, o Senhor não está vendo o que estou passando? O Senhor não percebe a minha dor? O Senhor não vê minhas lágrimas? Mas Jesus se levantou, olhou para a tempestade e disse apenas algumas palavras: Aquieta-te, e imediatamente tudo ficou em silêncio. Agora preste atenção. O maior milagre daquela história não foi apenas a tempestade ter parado. Foi Jesus permanecer em paz antes que ela parasse. Porque a verdadeira maturidade espiritual não é ter paz quando tudo está bem. É manter a paz quando tudo parece estar desmoronando. A maioria das pessoas permite que o barulho externo determine o estado do seu coração. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Ele nos ensina que existe um lugar de descanso que não depende das circunstâncias. Um lugar onde a confiança é maior do que o medo. Um lugar onde a fé fala mais alto que a ansiedade. Hoje vivemos cercados por tempestades modernas. Notícias negativas, redes sociais, comparações, pressões financeiras, críticas, inseguranças e, sem perceber, vamos acumulando ruídos mentais. Nossa mente fica cansada, nosso coração fica pesado, nossa alma perde a capacidade de ouvir Deus. Por isso o silêncio é tão importante. Não apenas o silêncio externo, mas o silêncio interior. O silêncio que permite ouvir a voz de Deus acima do barulho das circunstâncias. Jesus se retirava frequentemente para lugares solitários. Ele entendia algo que o mundo moderno esqueceu. Quem não aprende a ficar sozinho com Deus acaba sendo dominado pelas vozes do medo. Por isso, quando a crise chegar, não tome decisões impulsivas. Não responda imediatamente. Não permita que o pânico controle suas ações. Pare, respire, ore, silencie, escute muitas vezes. A direção que você procura não está no barulho, ela está no silêncio. E é exatamente sobre essa blindagem da mente que vamos falar na próxima parte do roteiro. Agora chegamos ao terceiro código para superar crises e dificuldades segundo a Bíblia. A blindagem mental de Paulo. Se existe alguém que poderia reclamar da vida, esse alguém era o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido, foi preso, foi espancado, naufragou, passou fome. Foi abandonado por pessoas que considerava amigas. Mesmo assim, uma das frases mais poderosas sobre paz foi escrita justamente por ele. Em Filipenses capítulo 4, Paulo declara: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando lemos esse versículo rapidamente, ele parece impossível. Como não ficar ansioso diante das contas? Como não ficar preocupado diante de uma doença? Como não sentir medo diante de um futuro incerto? Mas Paulo não apenas apresenta um problema, ele apresenta uma estratégia. Ele continua dizendo: em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Perceba a sequência. Primeiro oração, depois entrega, depois gratidão. E então vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Porque Paulo não promete a ausência de problemas. Ele promete proteção no meio deles. A palavra guardará traz a ideia de um soldado protegendo uma cidade. É como se a paz de Deus se colocasse na porta da sua mente e dissesse: ansiedade, você não entra; medo, você não entra; desespero, você não entra.
confusão, você não entra. Essa é a blindagem mental que Deus oferece, mas ela não acontece automaticamente. Ela começa quando aprendemos a entregar aquilo que estamos tentando carregar sozinhos. Muitas pessoas estão exaustas porque transformaram preocupações em bagagens permanentes, carregam o amanhã. Carregam o passado, carregam expectativas, carregam culpas, carregam medos. E quanto mais carregam, mais fracas ficam. Mas Deus nunca pediu para você carregar tudo. Ele pediu para você confiar. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e ansiedade. Responsabilidade é fazer aquilo que está ao seu alcance. Ansiedade é tentar controlar aquilo que está fora do seu alcance. A responsabilidade produz ação. A ansiedade produz desgaste. Por isso, quando você estiver atravessando uma crise, faça um exercício simples. Pegue uma folha de papel, divida em 2 colunas. Na primeira, escreva o que eu posso fazer. Na segunda, escreva o que só Deus pode fazer. Depois, concentre sua energia apenas na primeira coluna. Ore sobre a segunda. Essa prática simples reduz o peso emocional e devolve clareza para a mente. Porque muitas vezes não estamos cansados do problema. Estamos cansados de tentar controlar aquilo que não podemos controlar. E é justamente nesse ponto que a gratidão se torna uma arma poderosa. Observe que Paulo diz, com ações de graças, não depois da vitória, durante a batalha. Não depois da resposta, durante a espera. A gratidão não ignora a dor. Ela impede que a dor se torne a única coisa que você consegue enxergar. Quando você agradece, está treinando sua mente para lembrar que Deus continua presente, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando a tempestade ainda não terminou, mesmo quando as lágrimas ainda existem. A gratidão muda o foco. Ela tira os olhos do problema e os coloca na fidelidade de Deus, e quando isso acontece, algo extraordinário começa a mudar dentro de você. Talvez as circunstâncias continuem iguais por algum tempo, mas você já não será a mesma pessoa. Porque a paz de Deus começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela ansiedade. É por isso que pessoas de fé conseguem atravessar momentos difíceis sem serem destruídas por eles, não porque são mais fortes, mas porque aprenderam onde depositar o peso que carregam. E talvez seja exatamente isso que Deus está convidando você a fazer hoje: soltar, entregar, confiar, respirar, descansar. Você não precisa entender tudo para continuar caminhando. Você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Você só precisa confiar que Deus continua conduzindo sua história, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho inteiro. Lembre-se de José. Ele não entendia a prisão, mas Deus entendia. Lembre-se de Jesus no barco. Os discípulos não entendiam a tempestade, mas Jesus entendia. Lembre-se de Paulo na prisão. As correntes eram reais, mas a paz também era. E o mesmo Deus que sustentou José, Jesus e Paulo continua sustentando você hoje. Talvez você tenha começado este vídeo sente cansado, sobrecarregado, sem direção, sem esperança. Mas eu quero que você lembre de uma verdade. A crise que você enfrenta não define quem você é, ela é apenas uma parte da sua história, não o capítulo final, porque Deus ainda está escrevendo, ainda está trabalhando, ainda está abrindo caminhos onde você só consegue ver obstáculos, ainda está preparando respostas que você nem imagina. Por isso, não desista. Não abandone sua fé, não entregue sua paz ao medo. Continue caminhando, continue orando. Continue confiando, porque aquilo que hoje parece um vale pode se transformar em testemunho amanhã. Agora, antes de encerrarmos, eu quero pedir algo especial. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a paz de Deus. Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. Uma decisão de não permitir que a crise governe sua mente. Uma decisão de confiar acima das circunstâncias.
Uma decisão de permanecer firme mesmo quando tudo parece incerto. E agora vamos orar juntos. Feche seus olhos por um momento. Respire profundamente e entregue seu coração ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós entramos na Tua presença neste momento. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as preocupações escondidas, as batalhas silenciosas, as noites sem dormir, os medos que tentam dominar a mente. Pai, eu apresento diante de Ti cada coração cansado, cada pessoa que sente que está enfrentando uma tempestade maior do que suas forças. Eu peço agora que a Tua paz desça sobre esta vida, que toda ansiedade seja substituída pela confiança, que todo medo seja substituído pela fé, que toda confusão seja substituída pela clareza. Senhor, fortalece quem está fraco, levanta quem está abatido, renova quem está cansado. Mostra que o Senhor continua no controle. Mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle, assim como estiveste com José na prisão, assim como estiveste com os discípulos na tempestade, assim como estiveste com Paulo na prisão, esteja também com cada pessoa que ora conosco agora. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus pensamentos, guarde suas emoções, guarde sua casa, guarde sua família, guarde seu futuro e que a partir deste momento haja descanso, haja esperança, haja força, haja fé, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, a tempestade não dura para sempre. O medo não tem a palavra final. A crise não é o fim da sua história. No silêncio, Deus continua trabalhando. Fique em paz. E nos vemos no próximo vídeo.